Glória a Deus, estamos de volta, pastor Diógenes Souza, aqui para nós estudarmos uma palavra de Deus, para nós buscarmos o pão do céu, a revelação de Deus na nossa vida em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Jesus obrigou. Eu só posso obrigar uma pessoa quando existe um temor reverencial. Por exemplo, eu posso obrigar o meu filho. Se eu sou patrão, eu posso obrigar o meu funcionário a fazer algo dentro do seu expediente de trabalho, porque existe um temor reverencial entre patrão e funcionário, pai e filho, né? Então os discípulos não queriam. Eu só posso obrigar a pessoa a fazer algo quando ela não queira. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e fosse adiante para a outra margem. Essa outra margem na nossa vida é uma outra etapa. Existem pessoas que às vezes elas não querem se superar, ela ainda está do lado de cá, ela ainda está na defensiva. Nós precisamos superar para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, né? Então veja que vem para outra banda enquanto ele despedia a multidão. Você vê que às vezes, né, nós precisamos atravessar para outra banda. Versículo 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegando já à tarde, estava ali só. 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus termina de despedir das pessoas, vai para o monte para orar. Quando Jesus volta, viu que os discípulos não tinham cumprido a tarefa, atravessado para outra margem. Eles estavam no meio do mar e o barco estava açoitado pelas ondas, né? O vento soprava ao contrário. Mesmo você obedecendo o Senhor Jesus, mesmo você fazendo o que Jesus mandou você fazer, às vezes o vento vai soprar contrário a você. Às vezes você vai ter um vento contrário, mas nós temos que cumprir o que o Senhor Jesus mandou. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus vem andando sobre o mar, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então existem três tipos de pessoas. A Bíblia fala que Jesus veio andando sobre o mar, todos os discípulos viram Jesus andar sobre o mar, e o primeiro tipo de pessoa é aqueles que ficam com medo no barco. Pastor, eu estou com medo. Eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer na economia do país, eu não sei o que vai acontecer para o futuro da nação, não sei o que vai acontecer na economia mundial, na economia global. A pessoa está dentro do barco, está dentro da igreja, mas está com medo. O segundo tipo de pessoa, aqueles que além de ficar com medo, veem um fantasma. Olha o que diz aqui a Bíblia no versículo 26. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Tem pessoas que estão vendo fantasma onde não existe. Tem pessoas que estão vendo, como diz o ditado, chifre na cabeça de cavalo. Tem uns que ficam no barco com medo. Tem aqueles que além de ficar no barco estão vendo fantasma. E o terceiro tipo de pessoa é o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O Pedro falou: se é o Senhor, manda que eu vá andando com o Senhor sobre as águas, né? O terceiro tipo de pessoas são aqueles que aproveitam a oportunidade. As tempestades nos trazem oportunidades. Qual é a sua tempestade? Tempestade financeira, tempestade na família, de saúde, ela nos traz oportunidade. Nós temos que aprender a buscar as oportunidades de Deus em nome do Senhor Jesus. Pastor, nós estamos no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Tem um que está no bote, tem um que está no barco a remo, outro está no barco motor, está no iate, outro está no transatlântico. Nós não estamos no mesmo barco. Então o que acontece? Pessoas têm medo do mar, os problemas, né? E já não saem mais do barco. Olha o que diz aqui, versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tem uns que estão enxergando oportunidade. O que você tem enxergado? O que você tem visto?
Tem uns que estão enxergando ganho onde os outros só vê perda, né? Então acontece que a Bíblia diz aqui no versículo 30, mas sentindo o vento forte teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele afundou por quê? Porque ele olhou para a tempestade. Ele parou de olhar para a oportunidade. Pedro poderia ter corrido sobre o mar, poderia ter andado quarteirões, quilômetros, mas ele olhou para o vento forte e se afundou. Enquanto você estiver olhando para os problemas, você vai estar afundando na vida. Olha pela oportunidade em nome de Jesus. Pessoas desperdiçam a oportunidade e a oportunidade passa. O Davi não foi para enfrentar o gigante Golias, mas ele enxergou no gigante Golias uma oportunidade para ele se destacar. Foi para levar o lanche para os seus irmãos que estavam lá na guerra, na batalha. E ele viu uma oportunidade, surgiu para ele. Você tem enxergado as oportunidades que têm surgido até você? Você tem enxergado as oportunidades que Deus tem dado para você? Nós precisamos enxergar as oportunidades, né? Então, olha o que diz mais aqui o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, os problemas é uma oportunidade para você sorrir na cara do diabo. Jesus não repreendeu a ousadia de Pedro, Jesus repreendeu a falta de fé de Pedro. Você tem tido a fé, você tem abraçado as oportunidades, né? Então, Pedro preferiu se aproximar. Tem uns que está preferindo se afastar. Se aproxima, se achega no nome do Senhor Jesus. Seja a tempestade que for, a oportunidade que Deus dá para você, em nome do Senhor Jesus. Quantas oportunidades você tem perdido? Quantas oportunidades tem passado diante de você? Agarra a sua oportunidade e vença em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que tem perdido oportunidades. Tem passado diante dela, não tem enxergado as suas oportunidades. Meu Deus, e que todo o mal seja quebrado em nome de Jesus. Eu abençoo o dia de trabalho dessa pessoa, eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu digo: demônio, tira suas mãos sujas da oportunidade dessa pessoa que ela não está enxergando, mas que agora ela vai enxergar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Está abençoado em nome de Jesus. Amém.